Os olhos não mentem, decifrando o código dos movimentos oculares. Então, nessa aula, bem-vindo novamente à jornada pelos mistérios dos movimentos oculares. Hoje embarcaremos em mais uma investigação neuro-oftalmológica iniciada pelo Dr. Gus Legnox. Então, vocês já conhecem o nosso herói, que tenta desvendar os locais, o local de atuação dele é o Hospital Central, a metodologia e a abordagem investigativa que combina o conhecimento anatômico profundo e observação clínica minuciosa. O objetivo da investigação, então, qual que é o objetivo da aula hoje, né? É compreender a estrutura e função dos músculos extraoculares responsáveis pelos movimentos precisos dos olhos, rastrear a inervação, a parte anatômica da inervação, investigação do seio cavernoso. O seio cavernoso é uma porção importante da anatomia oftalmológica, especialmente da anatomia neurooftalmológica, vocês vão ver. Correlacionar os sintomas, a correlação entre sintomas e patologias, tá? A gente vai falar de algumas patologias que são as principais causas de alteração dos movimentos oculares. Então eu quero que vocês entendam dessas patologias e nós vamos solucionar alguns casos hoje, 4 casos hoje. A metodologia é a Team-Based. Hoje, em vez do Team-Based, vocês vão responder o Mentimeter. Eu vou apresentar aqui e a gente vai fazer Vocês vão pôr as respostas e vai aparecer aqui para a gente ver o que vocês responderam, beleza? É anônimo, podem ficar tranquilos, não aparece o nome de ninguém aqui na frente. A gente tem que relembrar um pouquinho de anatomia, fisiologia e farmacologia, que pelo jeito vocês não tiveram. A parte da farmaco... Vocês ouviram falar do endrofone, o tensilon? Não? Primeira coisa, a gente sabe que existem 6 músculos oculares, 6 músculos que fazem o movimento ocular. E esses músculos, nós temos um reto superior, um reto inferior, um reto lateral e um reto medial. Reto lateral, olha para fora. Reto medial, olha para dentro. Reto superior, puxa o olho para cima, não quer dizer que ele só faça isso. Como vocês podem ver, o reto superior, além de fazer a elevação, faz a adução e a intorsão. Vou explicar para vocês por quê. O reto inferior faz depressão, adução e extorsão. Retos e oblíquos se confundem. Eles têm funções próximas. Então, vocês podem ver que o reto superior faz a intorsão e o reto superior faz depressão e abdução. Então, os superiores, os dois fazem intorsão. Só que um eleva e o outro abaixa. E os inferiores, os dois fazem a extorsão. Mas um deprime, um abaixa e o outro eleva. Eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Isso aí tem um efeito anatômico, vocês vão entender o porquê. Mas quando vocês forem testar, é diferente do que a gente vê, o pessoal testa movimentos oculares assim, assim, assim e assim. Está errado. Se você levar aqui, você está testando oblíquo, inferior e reto superior. Os dois estão fazendo a mesma ação, que é a elevação do olho. Então, para você tem que isolar esses músculos, porque isso vai ser a diferença entre você saber se a lesão é do terceiro ou do quarto, ou se não tem lesão, tá? Uma outra coisa que a gente tem que lembrar, né, é essa posição anatômica aqui, ó. A órbita, ela tem uma posição inclinada na cabeça, né? Então, se você vê a parede interna, a parede nasal, ela é reta, e a parede lateral, temporal aqui, ó, ela é inclinada. O ânulo de Zinn está aqui, ó. Se você vê a disposição dos músculos, então eles estão levemente inclinados nessa órbita. Então, a posição em PPO é uma posição onde os músculos não estão relaxados. Quando eu olho em frente, posição primária do olhar é olhando em frente reto. Olhando em frente reto, os meus retos mediais estão puxando meu olho para dentro e os retos laterais estão levemente relaxados para o olho ficar reto. Se fosse uma posição de conforto, como que ficariam? Esses olhos ficariam a 23 graus, abertos assim. Se todos os músculos estivessem relaxados. Bom, ainda mais a gente tem outras relações anatômicas aqui, como a carótida, o seio cavernoso, tá, os ligamentos, todos os nervos passando aqui, lacrimal, naso ciliar. Esse daí é bom vocês revisarem essa figura em casa. Eu espero que vocês já conheçam ela bem, né? Sim. Mas isso aqui é importante, o nervo óculo-motor. O nervo óculo-motor é importante porque ele inerva reto superior, oblíquo inferior, reto medial e elevador da pálpebra. Então ele inerva reto superior, inferior, oblíquo inferior e elevador de pálpebra e reto medial. São 3 músculos dos olhos, 4 músculos dos olhos e um da pálpebra. Tá? Então ele é o que mais inerva a coisa aqui dentro do olho. Se você tiver um problema do terceiro par, o que você vai perder? O olho vai estar congelado para fora.
e com a pálpebra caída. E talvez ele tenha a pupila envolvida, porque a gente sabe... Você lembra que eu falei do reflexo pupilar? A gente vai ter uma aula só de reflexo pupilar, mas eu falei para vocês que aqui na altura do corpo geniculado lateral, as fibras entram na ponte, vão para o corpo de Erdinger-Westphal, e desse corpo eles vão para a base do terceiro núcleo. E daí eles percorrem o mesmo caminho que o terceiro par. Tá? A gente sabe que aqui na saída, na emergência desse nervo, as fibras da pupila são ventrais, elas estão em cima do nervo. E vocês lembram também, eu espero que lembrem, porque se não lembrarem estão lascados na prova, que nós temos artéria basilar. Lembram da artéria basilar? Cerebelar superior, cerebral posterior, comunicante posterior. Lembram do início da formação do polígono de Willis? E aqui vocês têm o terceiro par saindo no meio de tudo isso. Tá? Então ele é bem suscetível a lesões dessa região arterial aqui, porque ele está muito próximo de todas essas artérias. Ele é um nervo curto, ele é um nervo grosso, então ele é resistente a traumatismos, porque ele tem um trajeto curto dentro do crânio e ele é espesso. Então, ele dificilmente é lesado por traumatismos, tá? Dificilmente assim, tem que ser um trauma muito importante. Tem que ser uma fratura Lefort com desestruturação de base de crânio, tem que ser fraturas importantes. Diferente do sexto e quarto par, que são mais finos, com trajetos maiores, que são mais suscetíveis a essas alterações. Então, de novo aqui, nós voltamos para o polígono de Willis, vocês veem que é importante isso, né? Vocês viram quantas vezes eu repeti. Então aqui, ó, basilar, lembram da basilar? Essa é a basilar. Essa daqui, ó, é a cerebelar e essa aqui é a cerebral posterior. Então, cerebral posterior, artéria basilar, comunicante. Tá vendo aqui que ele passou um fiozinho para puxar a comunicante? Ele passou um fiozinho para puxar a comunicante para mostrar que o terceiro par está encostado aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, cerebral posterior, comunicante posterior. Dá uma olhada na comunicante posterior em íntima relação com o terceiro par. Estão vendo isso, né? Quanto é importante isso. E essa daqui, a carótida interna, que vai formar a cerebral média e ali para frente, a cerebral anterior e a comunicante anterior. Cerebral anterior aqui, comunicante anterior aqui. Beleza? Agora o nervo troclear. O nervo troclear, ele é um dos maiores desses pares cranianos. Só que ele não é o maior trajeto livre. Aliás, o quarto par é o maior trajeto livre, mas não é o maior nervo. O sexto par é maior, só que ele não tem o trajeto dele todo livre, tá? Então o quarto par sai aqui posterior ao tronco, vem anterior e entra aqui no olho. Ele é um nervo extremamente fino. Então, muito suscetível a traumatismos, aumento de pressão intracraniana e a lesões microvasculares, porque ele é muito fino. A gente vai falar sobre lesão microvascular depois. Esse aqui, ele só tem uma função, inervar o troclear superior. Tá? Então a gente chama ele de troclear também. E esse é o abducente. O abducente ele é interessante e ele é importante porque ele tem essa íntima relação, ó, com o osso petroso, a base do crânio. Vocês veem que ele passa por esse processo que é o processo petroso do osso temporal, que é tipo uma foicezinha que tem ali embaixo. Aqui, ó, ele entra embaixo do clinoide, ele entra embaixo da dura mater. Então aqui ele está embaixo da dura mater, aqui ele está dentro do tronco e ele só tem esse trajeto livre. Então vocês imaginam, se você aumenta a pressão, essa pressão vai fazer com que o cérebro abaixe. O tronco vai querer sair aqui, como a hérnia hérnia de Uncus do hipocampo. Vocês já ouviram falar disso? Que um paciente com uma hipertensão muito grave, ele pode herniar o Uncus do hipocampo? Não? Na aula de pupila a gente vai falar disso também, mas vocês deviam saber. Quando você aumenta muito a pressão, você aumenta a pressão num espaço fechado. Tem vários forames, mas os forames são desse tamanhozinho. Só tem um forame grande. Qual que é o forame grande do crânio? Forame magno. Então, se você aumentar a pressão aqui dentro, por onde o cérebro vai querer sair? Pelo maior buraco que tem, pelo forame magno. A primeira estrutura que sai é o Uncus do hipocampo. O Uncus do hipocampo é essa parte aqui, ó.
Essa região é responsável por várias partes da inervação do corpo. Mas um dos sinais que ela mostra é que se a herniação for unilateral, que geralmente ele sai um lado primeiro do que o outro, ele não sai inteiro, esse lado que sai faz um defeito pupilar. Aí você pega um paciente com traumatismo, você vai lá, olha o olho dele e vê que uma pupila dilatou. Mau sinal. Quer dizer que a hipertensão craniana dele está tão alta que já está herniando o úncus do hipocampo. A próxima fase é parada respiratória. Então, normalmente, quando você pega um traumatismo craniano e olha, e ele está com uma pupila maior que a outra, esse paciente está no fim. A menos que seja feita uma intervenção muito rápida, ele vai morrer. Mas, além disso, ele fica com paralisia de sexto par também, por causa que quando você estira esse nervo, você estira o sexto par e ele vai romper nessa região. Tá bem? Uma outra coisa que a gente vai falar é sobre o seio cavernoso. O seio cavernoso é importante porque é onde as estruturas se encontram, é o ponto, é a encruzilhada mais perigosa. Então, o seio cavernoso, ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Esse daqui, ó, isso daqui é a célula túrcica. Isso aqui é osso, tá? Aqui o osso. O seio cavernoso fica aqui na lateral. Aqui dentro, vocês estão vendo essa estrutura grande aqui? Como a gente cortou o seio cavernoso no meio, eu cortei o cajado da carótida interna. A carótida interna, ela entra e faz uma curva. Eu cortei a curva aqui, ó. Cortei aqui e cortei aqui, ó. Isso aqui é a carótida fazendo uma curva aqui. A carótida fazendo a curva aqui, ó. Além da carótida, a gente consegue ver duas porções do quinto par, V2 e V1, o sexto par, quarto par e terceiro par. Todo mundo passa por dentro do seio cavernoso. Então vocês podem ver aqui nessa representação um pouco mais fácil, V1, sexto par, quarto par, terceiro par. E a artéria carótida interna. Então essa lesão ela pode ser atingida de várias maneiras, a gente vai ver depois os diagnósticos diferenciais de alterações dessa região aqui. E as implicações clínicas são muito importantes por causa de tudo isso que passa aqui junto. De novo, aqui a gente mostrando o sexto par, ó lá, ele sai lá de baixo, lá perto do úncus do hipocampo, lá, ó, sobe, acompanhando a parede do osso petroso, o ápice do osso petroso, e aqui ele entra pelo ligamento petroclinoide, aí ele passa para ser subaracnoídeo. Então, como ele está preso aqui e está preso aqui, qualquer estiramento faz ele romper. Ele é extremamente grande e fino, só que o trajeto livre dele é pequeno. Então, nós vamos fazer o nosso primeiro caso, tá? No nosso primeiro caso, vamos começar aqui pelos... Opa! Gus Lacknox é chamado na urgência e emergência do Hospital Central para avaliar um caso de diplopia súbita em um paciente idoso. O Sr. Carlos, de 68 anos, diabético, queixa-se de visão dupla horizontal há 2 dias. Piora ao olhar para a direita. Doutor, de repente comecei a ver tudo duplicado e é como se o mundo tivesse se dividido em 2. Gus observa atentamente os movimentos oculares e nota uma limitação significativa à abdução do olho. Eu quero que vocês peguem o celular, abram o Mentimeter e digam para mim, baseado na hipótese diagnóstica de vocês, qual seria o melhor exame aí para a gente diagnosticar esse caso? Teste de motilidade ocular. Teste de motilidade ocular, teoricamente, a gente já fez. A gente sabe que o olho dele não está abduzindo, não está abrindo, tá? Angiografia cerebral. Angiografia para a gente ver a parte vascular do cérebro. Nesse caso, a nossa suspeita é uma paralisia de... Quem arrisca? Abducente. Sexto par. No sexto par, alguém acha que a angiografia vai ser importante? A gente vê a parte vascular. Não vai ser o primeiro exame que a gente vai pedir, né? Primeiro porque a angiografia tem um risco bem grande. Vocês sabem como é feita uma angiografia cerebral? Você pega um catéter, você pega esse catéter e você pode entrar por uma veia radial, uma artéria radial ou por uma artéria femoral. Você faz um cortinho na artéria, enfia o catéter e vai subindo com o catéter
vai indo, vai indo, vai indo, chega no coração, acha uma carótida, sobe pela carótida, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E chega no pescoço, daí você injeta o contraste. Então você está com um catéter que entrou lá pelo seu braço, ou lá pela sua artéria femoral, passou pelo seu coração e chegou no seu pescoço. Vocês imaginam o risco disso, né? Claro que hoje em dia a medicina melhorou, mas mesmo assim é um exame em que você vai fazer um paciente internado, que você tem que usar antitromboembólicos. Então é um paciente que tem um certo risco. Então a angiografia cerebral a gente reserva para os casos onde a gente tem quase certeza de que já vai ter que intervir. Porque daí você já faz a angio e já faz o tratamento. Você dificilmente vai pedir isso aqui para fazer um diagnóstico, para depois fazer um tratamento diferente. Tá? Então isso aqui a gente já faz meio que na iminência do tratamento. Hoje em dia, especialmente depois da angiorressonância, a angiorressonância ela ficou com uma qualidade tão boa que ela consegue ver aneurismas pequenos, de até 5 milímetros. Então, hoje em dia, a gente tem preferência para o diagnóstico através da angiorressonância, a menos que a gente tenha uma desconfiança muito grande de que vai precisar tratar esse paciente, daí você já pode entrar com uma angiografia cerebral. Falaram em tomografia de crânio. Tomografia de crânio, vocês lembram que eu falei sobre tomografia? Tomografia é bom para ver osso, né? Então, parênquima cerebral não é bem examinado numa tomografia. Se eu quiser ver músculo extraocular, pode ser. Se eu quiser ver a relação anatômica dos músculos com os ossos do crânio, vale a pena. Se você tiver um traumatismo, vale a pena. Agora, se você quer ver parênquima cerebral, a melhor é a ressonância magnética. Tá? Ressonância magnética com contraste para a gente ver também, porque existem o risco de doenças desmielinizantes fazerem alteração da musculatura. Perfeito? Então, esse exame, qual era o melhor exame? Ressonância magnética. No caso clínico, limitação da abdução do olho direito, diplopia horizontal que piora ao olhar para a direita, pupilas normais. O músculo reto lateral é o único responsável pela abdução, é inervado exclusivamente pelo sexto par, sexto nervo craniano. Conclusão diagnóstica, estamos diante de uma paralisia do sexto par, o nervo craniano direito. A questão agora é qual a causa? Então aqui a gente vai ver. Ele foi chamado para avaliar um paciente de 55 anos, hipertenso, diabético, com visão dupla há poucas horas. E ele vai fazer o teste da musculatura e ele vê que ele não está abduzindo, a limitação de abdução do olho esquerdo, a diplopia horizontal, que piora ao olhar para o lado afetado. Agora, gente, eu peço para vocês, a gente sabe que é uma paralisia de sexto, a gente sabe que tem que fazer uma ressonância. Qual dessas patologias vocês acham que é a mais provável para ter causado essa alteração nesse paciente? Lembrem, paciente masculino, 55 anos, 55 bem batido, rodou com pneu murcho, vai ser nos 70, mas qual o diagnóstico mais provável? Legal, então vamos falar sobre eles. Vocês sabem o que é esclerose múltipla? Sim? Quem arrisca? Pode falar, não vai aparecer vocês. O que é esclerose múltipla? É uma doença? O que ela faz com os neurônios? Não? Ninguém arrisca? Fala que eu te ouço. É uma doença neurodegenerativa. Ela é um pouquinho diferente de uma neurodegenerativa. Neurodegenerativa é quando você vai causando a morte das células neurais. Ela é desmielinizante. Isso. Ou eles conseguem, mas é mais lento. Você lembra que a baía de mielina serve como um saltador? Quando você tem uma balinha de mielina, a diferença do potencial de ação, ele não precisa passar por todo o neurônio, ele pula de uma bainha para outra. Então você faz essa transmissão mais rápido. Se você tiver uma destruição dessa mielina, os impulsos vão ficarem mais lentos. E dependendo do tanto de inflamação, você vai ter destruição neuronal. Então ela é uma doença desmielinizante. Ela causa uma neurodegeneração final por causa dessa inflamação crônica. Tá? Então uma doença desmielinizante. Nas patologias do nervo óptico, a gente vai falar sobre uma coisa, aula do próximo semestre, porque tiraram uma aula de vocês deram sorte, vai ter uma aula a menos na prova. Pulou para o outro.
No próximo semestre, a gente vai falar sobre pseudotumor cerebral, ou hipertensão intracraniana idiopática. Hipertensão intracraniana idiopática também é uma doença de mulher. Mulher é bom para ter problema neurológico. Enxaqueca, hipertensão intracraniana, esclerose múltipla, tudo em mulher. É bem... Só que também homem é tudo acidente e trauma, é tudo em homem também, né? Então fica balanceado aí. Mas nesse caso, a hipertensão intracraniana, normalmente ela tem uma alteração da vascularização venosa do cérebro, e essa pessoa, quando ela ganha muito peso, uma mulher jovem que ganha muito peso, ela vai ter edema bilateral de nervo óptico. E esse edema bilateral é que vai chamar a nossa atenção, e daí que a gente vai pedir os exames, daí que a gente vai descobrir que ela tem uma hipertensão intracraniana idiopática, que a gente chama de pseudotumor cerebral, porque aumenta a pressão sem ter nenhum tumor intracraniano. A gente vai ter uma aula só disso, então a gente vai voltar a falar disso. Essa é uma das principais causas de hipertensão intracraniana não traumática ou não causada por tumores, que não é o caso. Aneurisma. Pode ser um aneurisma o caso dele? Uma paralisia de cesto? Pode ser um aneurisma? Sempre pode ser um aneurisma, né? Se o aneurisma for bem grande, dependendo da região, porque se tiver um aneurisma lá da carótida interna dentro do seio cavernoso, pode alterar o sexto par. Mas só que, além do sexto par lá, provavelmente vai alterar os outros pares junto. Mas alterou o sexto par primeiro? Pode? Pode. Mas é mais difícil nesse caso. Geralmente teria mais sintomas. O caso mais comum para dar alterações de sexto e quarto par são as microangiopatias, que condizem muito com o nosso paciente. O nosso paciente é um paciente 55, hipertenso, diabético, que é propício para ter doença microangiopática. Então, provavelmente, se a gente fizer a ressonância deles, a gente vai ver os FASECAS 1, FASECAS 2, FASECAS 3. FASECAS são alterações microangiopáticas que aparecem no cérebro de pacientes idosos. Esse não é idoso, esse é semi-jovem, né? 55 não é idoso, pelo amor de Deus. Só depois dos 70 para começar a ficar idoso. Entenderam? Perfeito? E meningite, claro, uma infecção pode causar isso? Pode. Mas não é. Ele não tem nenhum sintoma infeccioso. Então, a discussão. Microangiopatia diabética é uma causa comum em pacientes com diabetes, com pressão por tumores aneurisma, processos inflamatórios, são possíveis, mas seriam descartados pela ressonância. Hipertensão intracraniana idiopática, o sexto par é vulnerável. Poderia ser uma causa, mas também não é o caso. Esclerose múltipla também poderia ser o caso. A gente ia achar placas de alteração mioneural, que essas placas elas aparecem em mais de um estágio dentro do cérebro. Quando a gente faz injeção de contraste, essas placas inflamatórias brilham. Ou elas aparecem só enegrecidas, que foi um lugar onde já teve uma inflamação e teve uma perda neuronal e ficou uma placa escura. Placas em estágio intermediário, onde a borda delas brilha e o centro não brilha mais. E placas brilhando intensamente. Se a gente tiver esses três tipos de lesão, isso é patognomônico para a esclerose múltipla, tá? Só que esse paciente está fora do perfil dos pacientes de esclerose múltipla, que geralmente são mulheres de 40 anos, 30 a 40 anos, terceira e quarta década. A explicação para o paciente, vocês vão ler depois, o jeito que a gente explica da melhor maneira para o paciente. O senhor Carlos está com uma paralisia do nervo que controla o movimento lateral do olho. Por isso está vendo duplo, especialmente quando olha para a direita. Caso clínico número 2. Vocês entenderam o caso clínico número 1? Tá fácil? Caso clínico número 2. Senhor Legnóstico, sua próxima paciente chegou. Senhora Helena, 62 anos, encaminhada pelo clínico geral por pitose súbita, diplopia em uma paciente de 62 anos. Prepara a sala de exames. Senhora Helena, boa tarde. Entendo que começou de repente. Pode me contar como foi? Acordei assim ontem, doutor. Minha pálpebra caída e quando tento olhar, vejo tudo duplicado. Está tendo uma dor de cabeça e uma dor atrás do olho. Pitose, midríase, oftalmoplegia, dor, pulsante. Bandeiras vermelhas, red flags acendendo rápido demais. O olho direito, adução, elevação e depressão severamente limitadas. Pitose completa, pupila midriática e fixa. Um padrão que não nos deixa dúvida. Vamos lá, qual que é a suspeita diagnóstica de vocês? Seria interessante quando a gente examina essa paciente ver se o olho dela está indo para fora. Se está indo para fora, quer dizer que o sexto par não foi afetado. Se o sexto par não foi afetado, a chance de ser uma hipertensão intracraniana causando paralisia só de terceiro par diminui, né? O sexto par é muito mais sensível a esse tipo de aumento de pressão do que o terceiro, porque o terceiro é mais grosso e tudo mais. Então, a hipertensão intracraniana, se a gente fizer um exame oftalmológico, vai ver que esse paciente está olhando para fora ainda.
Ele consegue mexer para fora, o que faz a gente excluir a hipertensão intracraniana, tá? Sem exame nenhum. Aí aqui colocaram uma coisa bem legal aqui, ó, miastenia grave. Vocês sabem o que é miastenia grave? Vocês conhecem essa doença? Sim? Então fala. Alguém sabe o que é miastenia grave? Não? Vocês sabem o que é endrofone ou tensilon? Tem que saber, tem lá nas minhas postagens, vocês vão lá na minha postagem que vai cair na prova o que é endrofônio, como que usa, por que usa, quando não usa, tá? Então vocês voltam lá nas postagens, procuram a postagem de hidrofônio. Fora o hidrofônio, eu vou explicar um pouquinho de miastenia para vocês, que lá não tem explicado. A miastenia grave é uma doença da placa mioneural. Sabe o que é placa mioneural? Sabe? Quando a gente vai usar o músculo, eu pego, o meu cérebro manda um comando para um nervo que vai estar em cima de uma placa mioneural que vai fazer a contração daquele músculo. Perfeito? Sim? Lembra disso? Existem milhões de placas mioneurais. Cada músculo tem várias placas. E daí a gente ativa elas. Quando a gente faz musculação, a gente aprende a ativar mais elas. Quanto mais você treina, mais placas você ativa ao mesmo tempo. Tá? Se você tem miastenia grave, você tem timo. Sabem o que é o timo? Lembram do timo? Aquela glândula que fica aqui assim, que ela involui durante a nossa infância. Sim? Está preocupada com o timo? Ela involui durante a infância e essa involução, ela faz também com que a circulação sanguínea não entre, o nosso sistema imunológico não entre em contato com o timo. Se por acaso nós começamos a entrar em contato com o timo, a gente pode criar anticorpos contra o timo. E esses anticorpos contra o timo têm o mesmo formato da acetilcolina. Eles se ligam aos receptores de acetilcolina da placa mioneural. Então, quando eu jogo acetilcolina para fazer o impulso muscular, eles já estão ocupados por esses anticorpos que foram criados pelo nosso corpo. E daí o que acontece? Eu não tenho força porque eu não consigo ativar a musculatura. Entendeu? Esses anticorpos se ligam, mas não causam a contração muscular. Perfeito? Quanto mais anticorpo circulante, mais fraqueza eu tenho. Esses pacientes têm uma coisa muito interessante, eles respeitam o ciclo circadiano. Se ele dormir, ele acorda, está melhor. Por quê? Porque quando a gente dorme, a gente aumenta a produção de acetilcolina, porque eu não estou usando acetilcolina, né? Eu parei de usar porque eu estou relaxado, sem mexer musculatura, e eu começo a aumentar a acetilcolina circulante. Então as nossas placas mioneurais ficam cheias de acetilcolina. E daí quando eu quero exercer a musculatura, usar a musculatura, eu tenho mais acetilcolina do que anticorpo, e eu consigo deslocar esses anticorpos. Só que com o passar do dia eu vou gastando a acetilcolina dessa placa mioneural e a mesma ativação não consegue ocorrer, por quê? Porque falta acetilcolina para deslocar esses anticorpos. Então o que acontece? Esse paciente ele fala, eu tenho diplopia tarde. Eu tenho diplopia se eu correr na rua eu começo a ver dobrado. Quanto mais eu gasto da acetilcolina, mais sintoma eu tenho. Beleza? Quais são os tratamentos? O tratamento é usar uma coisa chamada mestinon, só tem o mestinon. O mestinon, ele inibe a recaptação da serotonina, a recaptação da acetilcolina, deixando a acetilcolina mais tempo na placa mioneural, fazendo com que ela desloque esses anticorpos e fazendo com que haja o potencial de ação mais fácil. Esse paciente usa acetilcolina o resto da vida. Algumas vezes a gente vai lá e tira o timo. Então, se eu tenho um paciente com miastenia grave, eu peço exames de sangue, tem exame para anti-MUSC e antiplaca mioneural. Esses dois vão fazer diagnóstico de sensibilidade muito alta. Então, se você tiver esse anticorpo, é certeza que você tem a doença. Mas eles só fazem diagnóstico em menos de 50% dos casos. Então, eles têm baixa sensibilidade, alta especificidade, baixa sensibilidade. Vocês lembram disso? Tem que lembrar. Especificidade e sensibilidade? Meu Deus do céu. Vocês não lembram de especificidade e sensibilidade? Tem que saber. Especificidade. Quando ele faz o diagnóstico, é o diagnóstico. Sensibilidade. Ele pega sempre que deve. Quanto mais sensível, menos específico. Então, se você tem um exame muito sensível, normalmente ele dá alguns falsos positivos. E se você tem um exame muito específico, normalmente ele dá o falso negativo. Acertar a sensibilidade e especificidade é bem difícil, fazer os dois crescerem juntos. É importante que vocês saibam, porque tem vários exames que vocês vão saber que são muito específicos, pouco sensíveis,
muito sensíveis, pouco específicos. E saber essa diferença é importante porque se eu peço um exame e ele dá negativo, não quer dizer que não tenha doença. Esse exame só funciona se ele der positivo. Aí ele confirmou a doença. Ele negativo, a minha clínica é soberana a ele. Minha clínica ainda é de miastenia, eu trato o paciente. Tá? Tem um teste que chama teste do endrofônio, vocês vão ver lá no Instagram, procura o post, dá like, envia para os amigos quando vocês acharem. Olha os outros também, vai dando like em tudo. O professor agradece. Então tá, falamos de todos esses, mas não chegamos no nosso diagnóstico. Lembra da parte vascular? Sempre que a gente falar de pupila envolvida, terceiro par, pupila envolvida, vocês têm que pensar no aneurisma da comunicante posterior, causa vascular. Nesse caso aqui, ela tem dor, tem pupila envolvida, está com midríase e tem paralisia de terceiro par. Nesse caso aí, já vale a pena ir direto de angiografia, que provavelmente você vai ter que tratar esse aneurisma. Quem marcou aqui? É melhor eu não saber. Aqui é a basilar, tá? Basilar, cerebral posterior, comunicantes, carótidas, e essa daqui é a cerebral anterior, tá? E essa aqui é o oftálmico, indo lá para a artéria central da retina. Então tá, são essas duas aqui, são as comunicantes posteriores, tá? As comunicantes posteriores que têm aquela íntima relação com o terceiro par. Eu quero que vocês lembrem do polígono de Willis, porque ele é bem importante. Vocês viram que vai cair na prova, né? Vocês já entenderam isso, né? E eu vou pôr essa questão aí de marcar onde é, sem o quiasma ali, para deixar mais difícil. Então, investigação interna. A anatomia do nervo emerge do mesencéfalo, passa entre as artérias cerebral posterior e cerebelar superior. É aquela foto primeira que a gente viu. Relação com as artérias, cruza a próxima origem da artéria comunicante posterior. A gente também viu isso, a relação é bem importante. Mecanismo de compressão, o aneurisma nessa junção comprime o nervo de fora para dentro. Urgência temporal, risco de rotura. O sangue, vocês já viram calor, você esquentar um arame e passar perto de um isopor, assim, o isopor vai derretendo assim. Sangue para o cérebro é igualzinho. Ele destrói o tecido cerebral, parece que é um arame fervendo. Então, um aneurisma hemorrágico, a chance de sobrevivência é muito pequena, especialmente nessa região que está em volta do tronco encefálico. Tá? Então, esse tipo de aneurisma aqui, se ele romper, a chance de vida do paciente é mínima. Então, acidentes vasculares isquêmicos, dentro da janela de 6 horas, você consegue uma boa recuperação. Mas os hemorrágicos, a recuperação é bem pequena. Inclusive, tem uma discussão sobre tromboembolizar ou não tromboembolizar, se você não sabe se é isquêmico ou não. Tem gente que acha melhor tromboembolizar, porque é melhor... A chance de melhorar um isquêmico é melhor do que viver com um hemorrágico, de tão grave que é o hemorrágico. Caso clínico, a explicação diagnóstica. Sintomas da senhora Helena surgem fortemente uma condição chamada de aneurisma cerebral, provavelmente um aneurisma de comunicante posterior. Tá? Esse é o único dos nervos que a relação entre artéria e nervo é muito importante. Fora a relação com a comunicante, com a carótida interna, que todos eles têm dentro do seio cavernoso. Mas fora isso, esse nervo aqui, quando a gente fala de aneurisma, é nesse nervo que a gente pensa. Por que eu falo disso aqui tanto? Porque isso aqui é questão de prova geral, tá? Quando eles querem lembrar de anatomia e oftalmologia, eles colocam esse tipo de aneurisma aí, de comunicante posterior com terceiro par envolvendo pupila. E de novo, olha só, por que o tratamento é endovascular, né? A gente quer tratar isso aqui. Só que olha só esse monte de veinha aqui. A gente consegue acessar a hipófise por aqui, endonasal, mas se eu vier para cá, eu vou romper isso aqui. Ó. Então, clipar um aneurisma desse é bem difícil. Então, o tratamento normalmente é endovascular. Caso clínico número 3, visão dupla inclinada. Visão dupla inclinada. Então, esse paciente aqui, ó, quando eu olho para baixo, a imagem se divide, uma para cima e outra para baixo. Ele vê assim, ó, um olho sobe e outro desce. O quarto nervo craniano, o mais longo e mais fino. Daí o João faz assim, ó, você pede para ele testar, você pede para ele inclinar a cabeça para um lado e ele fala aqui, ó, a inclinação para a cabeça primeiro para o lado direito.
melhora bastante. Agora inclina para o lado esquerdo. Aliás, aqui piora bastante, aqui melhora bastante. Então, se ele inclina para cá, a visão dele fica pior. Se ele inclina para cá, a visão dele fica melhor. Isso se chama de sinal de Michelowski. Olha o nome aqui, bem fácil de escrever. Eu vou colocar na frase, descreva esse sinal, escreva o nome desse sinal. Aí quem escrever, pronto, tirou 10, não precisa responder mais nada. Michelowski. O que é o sinal de Michelowski? Se você tem uma paralisia do quarto par, ela causa uma hipertropia. Se esse quarto par estiver paralisado, esse olho vai estar mais alto. Se eu girar para cá, eu vou fazer com que esse olho suba mais ainda e a diplopia aumenta. Se eu girar para o lado contrário da lesão, para cá, eu vou fazer com que esse olho suba e iguale a esse. Então, esse paciente, normalmente, ele chega assim, doutor, eu estou vendo esquisito. E ele já senta na mesa, ele senta assim, ó, de lado. Ele já faz o Michelowski sozinho, ele compensa a diplopia dele jogando a cabeça para o lado, sem nem perceber. Aí você pergunta para ele assim, mas por que você está com a cabeça de lado? Ele falou, não estou. Aí você endireita a cabeça dele, o olho faz assim. Aí ele vira a cabeça, o olho... Então esse sinal de Michelowski, normalmente você entra, o paciente já está assim, ele já entra assim. Ele entra andando assim, senta na cadeira assim e fica assim. Existe torcicolo congênito, tá? Mas fora os torcicolos congênitos, esse aí é o sinal que você já fica atento. Você fala, isso aí é paralisia de quarto par. E qual que é a desgraça? Ele já passou nos 10 médicos antes de você. Só que ninguém viu a diplopia. Porque ele está assim, aí o cara olha e fala, o teu olho não está torto. Para o olho dele ficar torto, ele tem que fazer assim. Mas ninguém sabe desse movimento, ninguém sabe desse exame. Então, muitas vezes, o paciente olha, não, o olho dele está reto. O cara testa assim, testa assim, testa assim, testa assim, está normal. Por quê? Porque não é assim que testa o nervo craniano. Você tem que isolar o movimento dos nervos cranianos. Para isolar esse é o sinal de Michelowski, que ele está explicando aqui, depois vocês vão ler em casa. O caso clínico e o manejo é assim, muitas vezes nessas paralisias de quarto par a gente pode usar um prisma. Você sabe o que é prisma? Prisma? Sabe, né? O prisma, ele tem aquela capacidade de distorcer a luz. Eu consigo, com o prisma, desviar a luz para a base dele. Se eu passar uma luz num prisma que a base está aqui embaixo, a luz vai desviar para baixo. Então, se eu pegar aqui no meu óculos e fizer um prisma na base inferior, o que eu faço? Eu faço com que a imagem que eu estou vendo seja mais para baixo. Se eu estou com esse olho mais alto, eu coloco um prisma embaixo aqui, esse olho vai igualar a esse. Então eu posso corrigir esse tipo de diplopia colocando um prisma de base inferior aqui nesse óculos. Eu coloco um prisma de base inferior no olho que está mais alto. Como que eu faço para saber qual prisma? Você pede para o paciente olhar em frente, a gente tem uma caixa de prismas, esses prismas sobem 1, 2, 3, 4, 5, aí 5, 10, 15, 20, 30, 35, até 45 dioptrias. E eu pego nesses pacientes e eu vou colocar a base contrária à elevação, ou se o olho está para dentro, eu vou colocar para fora, se o olho está para cima, eu vou colocar para baixo. Eu vou colocando o prisma até que ele veja um ponto lá no quadro e ele veja um ponto único, que ele está vendo 2 pontos. Aí eu coloco o prisma de 5, ele vê, chegou mais perto. Coloco o prisma de 10, ele fala, agora ficou 1. Eu sei que o desvio dele é de 10 dioptrias. Isso serve para acompanhar se o desvio está diminuindo e serve para corrigir caso você queira fazer um óculos prismático. Existem prismas que você pode colar em cima do óculos do paciente, que chamam prismas de Fresnel. Tem para vender na internet. Mas isso aqui é que eu quero mostrar para vocês. Essa é a parte importante da aula de hoje, junto com todo o resto. Mas aqui, olha só. Acho que eu vou ter que apagar mais uma luz aqui. Ó, vocês estão vendo aqui que essa aqui é a órbita. Vocês veem que ela tem uma leve inclinação. O nariz está aqui, ó. O nariz é nariz de batatinha. Vocês estão vendo o olho aqui? Isso aqui é a córnea. Então o olho está virado para dentro, está virado para o nariz. Perfeito? Aqui vocês estão vendo o oblíquo. Deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer maior. Piorou. Não ficou maior, ficou menor. Vamos começar pelo reto. Então olha aqui, ó. Aqui é a córnea, esse é o reto e essa é a inserção do reto. Com esse olho olhando aqui em direção ao nariz, esse reto, se eu puxar, o que ele vai fazer? Vai girar o olho, né? Vocês conseguem entender?
que ele não vai levantar o olho? Porque a inserção dele está dobrada assim. Ó. Consegue entender? Se esse reto aqui, ó, em PPO, o olho está olhando em frente aqui, ó. Esse músculo ele tem uma inclinação de 23 graus em relação ao olho. Se eu puxar esse músculo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o olho girar para cá e vou levantar ele. Né? Se eu pedir para ele olhar para fora, ó, 23 graus, esse músculo agora ele está reto com o olho, o eixo visual aqui, ó. Estão vendo? Se eu puxar esse músculo, o que eu vou fazer? Elevar o olho. Vamos para o oblíquo superior. O oblíquo superior, nessa mesma posição aqui, ó. Nessa mesma posição aqui, ó. O olho está para cá. O oblíquo ele sai do ânulo de Zinn, vem até o troclear. Vocês sabem onde é o troclear de vocês? A tróclea? Palpa aqui na órbita de vocês em cima, assim, ó. Tá vendo um pontinho aqui, uma coisinha dura? Esse pontinho é o troclear. Vocês conseguiram sentir dentro da órbita? Em cima. Com a unha você não vai sentir, tem que ser com o dedo. Conseguiram sentir ou não? Acharam a tróclea? Então o teu troclear passa por esse processo ósseo, volta para o olho e se insere atrás da metade do olho. Ele está inserido aqui atrás, ó, da metade do olho. Ele se inseriu aqui, ó. Então, quando o olho está olhando para dentro, ele está reto. Se eu puxar esse músculo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o olho olhar para baixo. Consegue entender? Faz assim, ó, se não querem falar. Isso, entenderam, né? Então, o paciente aqui, se eu puxar o troclear, ele vai olhar para baixo. Vocês lembram que o reto está fazendo ele rodar nessa posição. E aqui, o oblíquo inferior está fazendo ele olhar para baixo. Então, quer dizer que aqui eu isolei só o troclear, sem usar o reto. O reto só está girando, não está elevando. Aqui, ele eleva. Aqui, esse músculo aqui, ó, também eleva. Eleva não, aqui ele abaixa. Tá vendo? Por quê? Porque ele está da metade para trás. Além dele girar o olho nessa posição, além dele girar, ele vai empurrar para baixo. Então, aqui e aqui, eles têm mais ou menos ações parecidas. Esse aqui seria o reto inferior, né? O reto inferior e esse aqui tem a mesma ação. Os dois olham para baixo. Então, se eu pedir para o paciente olhar assim, eu estou testando o reto inferior e o oblíquo superior. Olhar para baixo. Então, quando o cara testa assim, reto lateral. Assim, nesse olho aqui, né? Estamos olhando o olho direito, esquece esse. Assim, reto medial. Assim, oblíquo superior e oblíquo inferior e reto superior. Assim, oblíquo superior e reto inferior. Mas daí eu não consigo diferenciar uma paralisia de quarto par. Porque eu estou fazendo os dois agirem. E tem um músculo mais forte que o outro. Então, para eu isolar, o que eu peço? Eu peço para ele olhar aqui e aqui. Aqui, quem está me levando o meu olho é só o oblíquo superior. Aqui, ó, quem está levando o meu olho é só o reto inferior. Aqui, ó, quem está levando o meu olho é só o reto superior. Aqui, ó, quem está levando o olho é só o oblíquo inferior. Então, quem faz a elevação do olho? Reto superior e oblíquo inferior. Faz elevação, os dois fazem. Quem que é o principal é o reto, mas os dois fazem. Então, quem faz a elevação do olho? Os dois músculos. Daí você me pergunta assim, tem lá no Moore, e às vezes o pessoal não entende, porque ele fala que o campo de ação é aqui. Isolar o campo de ação é aqui. Aí aqui você só tem reto, e aqui você só tem reto. Aqui você só tem oblíquo, e aqui você só tem oblíquo. Então, se você quer isolar o campo de ação, você vai testar o olho nessas partes oblíquas. E isso é confuso, porque se você ler lá, você acha que o reto superior faz isso. Não, o reto superior não faz isso. É que aqui ele está exclusivamente fazendo isso, infradução. Beleza? Conseguiram entender? O oblíquo superior, aliás, o oblíquo inferior é a mesma coisa. A única diferença é que o oblíquo inferior é o único músculo que não sai do ânulo de Zinn, ele sai aqui da órbita, da parte anterior da órbita. Ele sai daqui da órbita e vai lá atrás no olho. Tá bom? E ele faz a mesma coisa, só que é ao contrário. Entenderam? Vocês vão ver muita gente testando errado, testa assim. Aí você vai falar, não, não é assim. É assim.
E isso ninguém sabe, quase ninguém. Porque testar um oblíquo é bem difícil. E o desafio final está quase acabando. Vocês ainda estão vivos. Só não respondem. Estão vivos, mas respirando por aparelhos. Vocês querem levantar, dar um pulinho na mesa, dar uma giradinha, voltar? Não? Para acordar? Café? Próxima vez eu trago café para todo mundo. Tem uma vantagem, nós não vamos ter a outra aula. Vocês viram que mudaram a prova? Eu tinha mais uma aula com vocês e vai ter menos matéria para vocês, hein? Vai ficar toda no terceiro bimestre. Que joia, né? Então a próxima prova é que vai ser mais difícil. Essa prova vocês só vão ter que escrever Bichelovsky, mais nada. Pô, perdi o meu... Perdi mesmo. Gente, alguém viu meu passador de slide aí? Que eu saí andando? Aqui. Desafio final. A encruzilhada anatômica. O seio cavernoso representa uma das regiões anatômicas mais complexas do crânio. E a vulnerabilidade dele, uma das principais causas de vulnerabilidade, um dos principais problemas, é por causa que ele drena todo esse triângulo da face, nariz e olhos. A gente fala que esse é o triângulo perigoso da face. Infecções do nariz e dos olhos, elas drenam direto para o seio cavernoso, elas podem causar uma infecção cerebral. Então aquela espinha que o cara espremeu no nariz, depois quase morreu, foi lá para o seio cavernoso. Vulnerabilidade. Devido à complexidade anatômica, as lesões nessa região frequentemente resultam em síndromes clínicas características que envolvem múltiplos nervos cranianos simultaneamente. O desafio diagnóstico é por causa que os exames de imagem dessa região também não são bons, porque como ele fica ali entre ósseos e ele é bem pequenininho e bem estreito, é difícil de você avaliar essa região. Se você usar contraste, você vai ter o brilho da artéria, da carótida e o brilho venoso do seio cavernoso. Você perde os detalhes ali dentro. Então, examinar seio cavernoso é bem difícil. Apresentação. Senhora Laura, 55 anos, apresenta com início súbito de dor retroorbitária intensa à esquerda. Diplopia em todas as direções do olhar. Pitose da pálpebra e diminuição da sensibilidade da região frontal e maxilar. O que a gente tem de importante aí nisso? De tudo isso aqui, ó. Dor retroorbital intensa, diplopia em todas as direções do olhar, pitose da pálpebra e diminuição da sensibilidade da região frontal. Qual dessas daí é que diferencia de outras coisas? Por exemplo, no outro caso a gente teve uma paralisia de terceiro par. O que essa aqui tem de diferente? Nos sinais já. Terceiro par dá sensibilidade da face? Sensibilidade da face é quem? Quem faz a sensibilidade da face? Facial, perfeito. Então aqui, ó, a gente fala de lesão de terceiro e aqui a gente fala de lesão de facial. Facial não, o quinto par é o trigêmeo, desculpa. Quinto par é o trigêmeo, V1. Tá? Então aqui a gente tem uma lesão de trigêmeo, então a gente tem lesão de V1, junto com lesão de terceiro par. Só isso aí já fala que não é o mesmo tipo de coisa, não é uma paralisia de terceiro isolada. Só que chama muito mais atenção a paralisia de terceiro. O paciente vem com pitose, aí você examina a pupila, daí você fala, pô, terceiro, pegou o terceiro. Aí você esquece o resto. Esquece de testar a sensibilidade de face, esquece de testar, ver se o sexto par não está envolvido, porque o terceiro par isolado, ele não ia ficar virado para fora. Aliás, terceiro par isolado, ele vai ficar virado para fora, porque o sexto par ainda tem força. Agora, se o olho está congelado, não vira para fora e não mexe, aí quer dizer que o sexto par também foi envolvido. Se o sexto par também foi envolvido, só tem um lugar onde todo mundo passa junto. O seio cavernoso. E a coisa mais interessante é que tem uma síndrome de Toulouse-Hunt. Síndrome do ápice doloroso da órbita. Causa congelamento do olho com uma lesão dolorosa e que se você faz exames de imagem você não acha nada, é simplesmente inflamatório. A síndrome de Toulouse-Hunt, a gente não sabe, ela é uma síndrome granulomatose idiopática, inflamatória idiopática, tratada com corticoide. Nas síndromes, nas hipóteses diagnósticas, a gente tem que descartar a síndrome de Toulouse-Hunt, trombose séptica do seio cavernoso, que a gente falou que tudo é na face, drena para o seio cavernoso,
um tumor invasivo, meningioma, schwannoma, metastático, e a fístula carotídeo cavernosa. Fístula carotídeo cavernosa, ela é um problema que é relativamente comum. Ela pode ser de alto débito ou baixo débito. Fístula carotídea cavernosa é quando a carótida rompe um pedacinho dentro do seio cavernoso e você começa a ter o débito arterial dentro de uma veia. O que acontece? O olho, se for uma fístula de alto débito, você vai ver o olho pulsando. Cheio de vaso sanguíneo, vermelhão assim, pulsando. Causa exoftalmia dolorosa e pulsátil. Às vezes você pode colocar o esteto em cima e ouvir o pulso. Tuf, 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 por causa da carótida. Quando ela é de baixo débito, ele só causa hiperemia e uma visão turvada. Pode causar aumento da pressão intraocular por causa do preenchimento das veias epiesclerais. Vocês lembram que eu falei da drenagem do humor aquoso? As veias epiesclerais que fazem a drenagem do humor aquoso? Então eu tenho artéria preenchendo essas veias, daí o fluxo venoso dela fica atrasado. Daí eu posso ter aumento da pressão intracraniana, aumento da pressão intraocular junto com essa fístula de baixo débito. As fístulas de alto débito precisam ser tratadas endovascular. As fístulas de baixo débito podem ser tratadas clinicamente, aguardando a resolução. E daí, gente? O que vocês acharam? Lesões vasculares, entenderam? Miastenia é uma coisa que era muito incomum, servia como prêmio para dizer se o cara virou neurooftalmologista, era fazer um diagnóstico de miastenia, de tão raro que era. Não é mais raro, tá? Ultimamente eu tenho visto bastante miastenia, bastante assim, eu sou neurooftalmologista, então eu dreno um pouco. Mas era uma coisa que eu vi uma vez a cada 4, 5 anos, agora eu vejo algumas por ano, tá? Então vocês vão encarar essa miastenia, por isso que é importante ir lá no post, achar o post do Endrofônio. Teste que pode matar, está escrito. E por hoje é só, 10 minutos antes, mas o reclamante não está aqui, então tudo bem. Se ficaram com dúvida, gente, me avisem, tá? Vocês vão ver lá nos slides, eu vou mandar para vocês. Tem mais coisa ali, ó. Tem essa tabelinha de comparação das paralisias, que é importante, facilita bastante. Tem também as causas mais comuns de paralisias oculomotoras, tá? Mas isso daí é uma revisão da nossa aula, mais ajudando vocês para as aulas ali, ó. Abordagem diagnóstica, que é tudo que a gente já fez, beleza?